Olá, queridos amigos, homens de prata e mulheres de prata. Hoje vamos receber uma pessoa, como sempre, um homem de prata fantástico, que tem histórias muito legais e que também vai dividir o seu conhecimento, principalmente no que se diz respeito a leis de incentivo e cultura. Hoje vamos receber Antônio Pinto, mais conhecido como Tony Prada. Mas antes, eu queria que vocês não se esquecessem de compartilhar, se inscrever no nosso canal e nas redes sociais, dividir com todo mundo para ajudar a gente cada vez mais a produzir conteúdos bacanas para vocês. Um agradecimento especial à HPE, a HP Enterprise, que nos cede gentilmente as suas instalações para realizarmos mais o trabalho de hoje. Assim como Água Prata, nossa patrocinadora, e Lifetime, nossa apoiadora. Cara, seja muito bem-vindo, Tony. É um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço a você, a sua equipe, pelo convite, por esse espaço, por esse momento tão especial, por esse programa tão especial. É um prazer nosso recebê-lo aqui. Tony, você tem 57 anos, casado, 58, perdão. 58. 58, casado com a Tatiana Isso. e pai de 5 filhos. Exato, e 5 netos. 5 netos, olha que coisa Exatamente. bacana. Você é aqui de São Paulo mesmo, Sou né? de São Paulo. Tá, me fala uma coisa. Eu quero que você fale muito sobre cultura, sobre esses projetos, né? Mas eu queria saber a sua história, que você teve um passado não tão favorável e passou por alguns perrengues. Sim. Me conta um pouquinho se você se sentia à vontade de Claro. como foi esse momento. Tenho orgulho da minha trajetória. Eu sou o filho de pessoas que migraram do interior da Bahia para São Paulo. Meus pais vieram do Nordeste do Brasil. Chegaram em São Paulo, eu nasci em São Paulo, nasci na cidade de São Paulo, vivi numa família extremamente pobre e desestruturada na zona sul de São Paulo, numa região chamada Interlagos, Cidade Ademar, aquela região, foi onde eu cresci, foi onde eu me formei, foi onde eu me estruturei na escola pública. Tive um momento difícil porque a maioria das famílias, boa parte das famílias na periferia de São Paulo ou na periferia de qualquer grande cidade do Brasil são famílias que têm dificuldades em função da renda, da desigualdade, da estruturação. Meu pai era alcoólatra, por volta dos 14, 15 anos eu tive um desentendimento com meu pai e fui expulso de casa, fui colocado para fora de casa. Vivi e cresci num lar de alguma violência, meu pai era muito agressivo com a minha mãe. E uma coisa que a boa parte das famílias vivem, não só as famílias pobres, mas várias famílias brasileiras vivem. E aí fui colocado para fora de casa. Quando eu fui colocado para fora de casa, e eu quero falar um pouco sobre isso, porque Por favor, eu acho fica à que vontade, isso cara. pode estimular muita gente que esteja em situação de desespero, eu pensei que eu precisava manter algum vínculo Com a família. com a família, essencialmente. Então fui com a minha mãe, que é uma pessoa maravilhosa, adorosa, que eu sempre visitava, que eu sempre, quando meu pai não estava, procurava encontrá-la, meus irmãos maravilhosos. Mas eu mantive 2 vínculos importantes. Um foi com a escola, eu continuei indo na escola. Uma grande dica para vocês que estão nos assistindo, têm filhos. Olha a importância da escola na vida de um ser humano. Eu continuei indo para a escola e na escola eu fazia teatro. A gente tinha uma companhia que já tinha sido premiada no Festival de Teatro do Estado de São Paulo. A gente já tinha produzido alguns espetáculos. Tudo na mesma região. Tá. E eu mantive o vínculo com o grupo, mantive o vínculo com a escola e não disse para nenhum dos meus amigos que eu estava na rua. E você morava onde? Desculpa a pergunta. Eu passei um bom tempo circulando de lugar em lugar. Depois eu prendi um truque. Eu me tornei presidente do Grêmio da escola. Já metido na política, né? E presidente do Grêmio da escola, eu tinha uma sala, a chave da sala. Então o que eu fazia? Eu assistia a aula, eu já estava no 2º grau, eu assistia a aula, eu saía junto com todo mundo, eu dava meia hora, voltava, pulava o muro da escola. Ia para a sala. Ia para a sala, dormia na sala, só que eu tinha que sair às 6 da manhã, porque às 7 tinha a primeira turma já lá, então eu não queria ser pego em flagrante. Saía e entrava de novo. Saía e entrava de novo. E durante anos eu fiz isso. Às vezes não dava, às vezes eu ficava na rua até quando a mãe dos meus filhos, a mãe do meu filho mais velho, a mãe dos meus filhos,
me conheceu, começamos a ter relacionamento e ela me convidou para ir para a casa dela. Foi ali que eu comecei a reconstruir minha vida. E qual foi o momento que você deu a volta na sua grande virada na vida? A grande virada na vida foi o dia que eu fazia teatro e eu costumava liderar um grupo de artistas na Zona Sul de São Paulo. A gente tinha uma espécie de associação de artistas amadores, que eu estou falando, de artistas amadores. E uma vez eu fiquei sabendo que a secretária de Cultura da época ia fazer uma visita num equipamento de cultura. E eu reuni uma galera para ir xingar ela. Desculpa, senhora. Aí quando ela foi lá, ela apresentou as diretrizes e tal, eu pedi a palavra e disse para ela que nada daquilo que ela estava falando se concretizava naquela região, que as coisas não estavam caminhando bem. E fiz a minha fala, ela respondeu diplomaticamente, fomos embora todos. No outro dia, um carro da prefeitura começou a me procurar lá no bairro. Que legal. E eu achei que legal ou não? Eu achei que era para me prender. Legal ou mais ou menos? E quando desceu uma pessoa que até hoje é minha amiga, Thaís, da Secretaria Municipal de Cultura, hoje ela é aposentada, e ela disse o seguinte: a secretária quer falar com você. E eu fui para a secretaria. Até legal. então eu tinha subemprego e tal. Ah, você foi trabalhar lá? Ela me chamou lá e eu imaginei que era para me devolver os xingamentos, e elas me convidaram para coordenar a região. Que legal. Você estava mais ou menos com que idade nessa época? 20 e pouco. Nossa, que era um período longo. É que você já foi morar com a esposa? Sim, 20 e pouco. E aí acho que essa foi a grande virada da minha vida. Foi assim que eu comecei a trabalhar com gestão pública, na área da cultura, comecei a conhecer um pouco dos mecanismos de fomento, de trabalho da cultura, e fui crescendo nisso, fui absorvendo isso. Esse trabalho público me permitiu também me formar, me graduei em administração, fiz pós-graduação e acho que essa é a grande guinada. Esse foi um período que realmente você se tornou... Sim. E como é que virou Tony Prada nessa história? Ah, isso é muito engraçado. Eu constituí a empresa. Nós vamos falar da sua empresa, mas... Eu constituí a empresa, eu tinha um sócio na época. E esse sócio, ele tinha um sobrenome de Prata. Então o nome da primeira empresa... Prata? Prata. Alessandro Prata. Que bacana. O Alessandro Prata era meu sócio e a gente constituiu a empresa que era Tony e Prata. Então você podia chamar Tony Prata para vir aqui. Isso. Né? Aí, não deu certo a sociedade. O Alessandro, eu comprei a parte do Alessandro, mas o Alessandro fez uma exigência, que o nome dele saísse da empresa, e a empresa estava indo bem. E eu não queria alterar o nome profundamente, de forma que ninguém mais reconhecesse se a gente tivesse que começar do zero. Foi quando uma assessora, uma pessoa que trabalhava comigo, olhou e falou: só tirar o T e botar o D. E a empresa se transformou em Tony Prada, a empresa. Com o tempo, as pessoas começaram a relacionar o nome da empresa comigo. Aí você ganhou esse carimbo Eu ganhei esse carimbo, só que eu relutava em utilizar esse carimbo. Só que, quanto mais eu ia trabalhando com música, começou uma confusão. Um dos maiores diretores musicais, arranjadores, diretores musicais do cinema e do audiovisual brasileiro é uma pessoa que se chama Antônio Pinto, que é filho do Ziraldo. Que interessante. Ele é filho do Ziraldo e trabalha com música também. Começou uma confusão, muita gente procurando o filho do Ziraldo na minha empresa, e possivelmente alguém também confundindo lá. E aí foi quando eu resolvi, falei, não, deixa eu assumir logo isso aqui. Vamos assumir isso aqui e seguimos. Foi assim que nasceu o Tony Prada. E essa sua empresa, ela é focada... você falou de música. Você era músico ou você especializava? Eu comecei em artes cênicas e durante o trajeto de fazer gestão cultural, eu sempre trabalhei com cultura e com diversidade, principalmente com defesa de direitos da população negra. Foi duas ações que eu sempre desenvolvi no poder público. E quando eu fui trabalhar no poder público com cultura, eu descobri uma coisa. Eu descobri que recursos existem, não suficiente, mas existem recursos públicos e privados para a área da cultura. Que a questão era ter projeto. Então, mas a música entrou como aí nessa história?
Foi o primeiro elemento que eu comecei a trabalhar. Como Como apoio, gestor, como... Não que você era músico. Não era músico. Eu comecei a trabalhar com gestão de artistas na área da música. Então passaram por mim artistas que eu trabalhei tanto com festivais, em projetos, como por exemplo, o Almir Neto, fiz a gestão de artistas como o Netinho de Paula, fiz gestão de artistas como a Ellen Oléria, que foi a primeira ganhadora do The Voice Brasil. Que legal. Fiz gestão de vários outros artistas e hoje eu faço da Isabel Filardes, e de outros artistas. Então, me diga uma coisa, você começou então da Secretaria da Cultura, você montou a sua empresa, né? E aí você foi galgando... Antes de montar a minha empresa, eu fui galgando espaços no poder público. Saber. Como é que é essa sua carreira pública e privada? Da Secretaria Municipal de Cultura, depois eu me tornei coordenador dos assuntos da população negra no gabinete da prefeita, na Prefeitura de São Paulo. De lá, depois eu fui convidado para ir para a Presidência da República. Fiquei 8 anos na Presidência da República como secretário de Planejamento e Formulação de Políticas, onde eu trabalhava com cultura da população negra no Brasil. Sempre voltado com a população negra? Sempre voltado com a população negra, na maioria das vezes. Tá. Me especializei nisso até pela carência que esse setor tinha de profissionais de gestão, de recurso, até por isso. Depois eu voltei para São Paulo, foi aí a empresa Mas que você já chegou existia. a ser ministro interino nesse período? Ou não? Por 3 vezes. Por 3 vezes? Por 3 vezes. Que ministério? Ministério da Igualdade Racial da época. Igualdade Racial, que bacana. Me tornei 3 vezes interinamente, na ausência da ministra na época, né? E aí vim para São Paulo. Em São Paulo me tornei secretário de Igualdade Racial também na Prefeitura de São Paulo, 2 anos, e depois me tornei diretor da São Paulo Turismo, que é uma estatal. E você sabe que a gente também está procurando, inclusive, entender um pouco melhor o que são as leis de incentivo. Muita gente me pergunta, poxa, por que você não tem um projeto incentivado? Sim. O que você poderia dar de dicas hoje? Como é que está esse momento da ajuda, né, ou dos incentivos Antes de mais nada, audiovisuais? Cuca, eu não posso deixar de dizer que tem uma confusão generalizada de falta de informação sobre o que significa, primeiro, cultura, a importância da cultura, e depois o que significa incentivar poder público. O Brasil vive um momento em que parte das pessoas ainda não compreenderam o que é cultura. Cultura não é só música, teatro, artes cênicas, artes plásticas. O que a gente está fazendo aqui agora é cultura. Por isso que a pergunta foi justamente economia criativa, como tudo que a gente gente faz. consegue enquadrar, entender. Isso. Tudo que a gente faz, quando você lê um livro, você está lendo cultura e tal. E cultura é parte da identidade de um país. Você não consegue reconhecer um povo, um país, sem reconhecer os aspectos da cultura dele. Tanto é que as grandes potências mundiais, um dos elementos importantes para o seu reconhecimento é vender a sua cultura. Com certeza. Os Estados Unidos é o campeão nisso. É os Estados Unidos que vendeu para o mundo o jazz, o soul, o rock, o blues, com certeza. o country. Quer dizer, são elementos de venda que o Estado americano faz da sua identidade. Além disso, quando os Estados Unidos vende um hambúrguer, é uma estratégia cultural. Quando os Estados Unidos... alimentar e tudo. A calça jeans é um processo cultural. Quer dizer, o modo de ser americano, o jeito de ser americano é parte da estratégia do poder americano para se inserir no mundo. E falando em Brasil, tudo bem, você falou, o que a gente tem hoje? O Brasil precisa primeiro entender a importância da cultura para a sua sociedade. Quando a gente entender qual a importância, a sua importância, a gente vai entender que é preciso que o Estado brasileiro fomente. Mas o Estado não só fomenta a cultura, Cuca. O Estado fomenta computador, o Estado dá dinheiro para empresas de fabricantes de automóvel, o Estado dá dinheiro para construção civil, subsídio para construção civil. E está correto o Estado fazer isso, porque é a forma que o Estado tem de fomentar os seus meios de produção, o progresso. E a cultura, além de ser um elemento de cidadania que a gente está falando, é uma indústria também, que gera emprego, que gera, aqui atrás de você, aqui tem uma série de profissionais que trabalham, que levam o pão para casa, que produzem uma riqueza para o país. Então, hoje a gente sabe que a cultura representa 4% do PIB do Brasil. É mais do que vários setores que a gente reconhece como importante. Então, e hoje que tipos de incentivo, desculpa te cortar, sim, quer dizer, acompanhando isso, que você falou, tem vários... Tem vários incentivos. O Estado hoje tem vários
mecanismo de incentivo. O primeiro mecanismo mais conhecido, mais polêmico, é o chamado Lei Rouanet, que é uma lei de incentivo fiscal. Né? Federal ou estadual? Federal. Federal. É uma lei criada no governo Collor pelo ministro Paulo Rouanet, diplomata, que eu considero um grande avanço. E vou explicar por que um grande avanço. O que era antes da Lei Rouanet? Como é que funcionava o incentivo à cultura antes no Ministério da Cultura? Era o balcão. Era eu, se eu sou amigo do ministro, eu conseguia uma possibilidade, eu levava uma pasta, pedia o dinheiro para ele e ele me liberava o dinheiro. O Paulo Rouanet quis mudar essa lógica. Então o que ele fez? Ele criou dois mecanismos. Um chamado Fundo Nacional de Cultura, que é um fundo para apoiar artistas que não têm apelo de mercado, que não têm apelo. E para os artistas que têm... Seria o Cuca, simplesmente o Cuca que não tem apelo. O Cuca nem tanto, porque o Cuca temos a prata, a água prata ajudando e tal. Mas o Cuca também. Para matar sede. Mas o Cuca também. E ele criou um outro mecanismo que é o incentivo fiscal, que é permitindo que as empresas pudessem exercer o mecenato, o patrocínio, com o apoio do Estado. Mas esse apoio do Estado tem graduações, que as pessoas não sabem. Por exemplo, Explica, Cuca, por favor. um artista consagrado que recebe o projeto na Lei Rouanet, ele tem duas travas. O primeiro é o seguinte: se eu sou um artista de rock e aprovo um projeto na Lei Rouanet, o Estado só dá 20% do recurso. A empresa privada tem que completar com 80% do recurso. No caso da Lei Rouanet, se fosse uma Ancine audiovisual... Nós vamos chegar lá. Tá. Né? Na Lei Rouanet, então, se for consagrado. Se for música clássica, artes plásticas, artes cênicas, audiovisual, que são artes que têm menos apoio comercial, aí sim a lei destina 100% do incentivo. Então essa é a primeira confusão que as pessoas têm. Mas além da Lei Rouanet, nós temos outras leis federais de incentivo, estaduais e municipais. Além da Lei Rouanet, nós temos uma outra lei chamada Lei do Audiovisual, voltado para a produção do cinema no Brasil, que são dois mecanismos, o incentivo fiscal, igual a Rouanet, e também o Fundo Setorial do Audiovisual, que é um fundo que o governo gere. É só cinema ou também programa de televisão? É mais para cinema, documentários, e para documentários, longa-metragem, é mais voltados para isso. Eu acho que dá para brigar, que o setor cultural devia brigar também, porque eu não entendo por quê, principalmente a produção cultural regionalizada. Na lei do audiovisual, existem mecanismos para apoio de produção de programas de audiovisual para televisão. Tá. Principalmente Televisão fora do grande eixo São Paulo-Rio. Então existe esse mecanismo. Não está funcionando direito, mas existe. Por que não está funcionando? Se puder falar, é claro. Eu acho que primeiro porque nos últimos anos a gente diminuiu a força do Ministério. Hoje tem menos funcionários, tem menos recursos, tem menos potencial. Então essa é a primeira dificuldade. Segundo, porque eu acho que a legislação precisa de aprimoração. Isso eu concordo. Precisa de aprimoramento. Precisa mesmo de aprimoramento. Eu, por exemplo, sou um defensor de que quem tem projeto incentivado não deve cobrar ingresso. Essa é a minha opinião. No entanto, a lei de incentivo precisa cobrir todas as despesas do projeto. Eu não consigo compreender você ter incentivo do Estado e cobrar ingresso, ou no máximo ter um valor simbólico para esses ingressos. Então isso é uma coisa. Né? Subsidiado. Tem a lei do audiovisual, tem a lei Rouanet, voltado para a cultura, tem o Fundo Setorial do Audiovisual. Quando a gente vai para o governo do Estado, temos o que eu considero a melhor lei de incentivo do Brasil, que é o PROAC, um Programa de Ação Cultural do Governo do Estado, que funciona com incentivo fiscal, a pessoa desconta do ICMS para apoiar um projeto cultural, muito interessante. Quantos por cento, mais ou menos, eles? Do PROAC? No PROAC são 3%. Tá, porque você falou em 4%. 4% na Lei Rouanet. Tá. 3% no na audiovisual, 4%. 4%. Certo. E no PROAC é 3%, que você pode até 3%. Por que até 3%? Porque se há de convir que 3% da Ambev é diferente de 3%, nem sei se pode falar o nome de empresa aqui, pode, 3% da Ambev é diferente de 3% Ambev, da empresa pequena. Né? E a Ambev é uma das maiores, inclusive, investidoras em PROAC, trabalha muito patrocínio através do PROAC. E na cidade de São Paulo tem o PROMAC,
que é o programa municipal, que as pessoas podem trocar IPTU e ISS por apoio a projetos culturais. Então existem mecanismos de incentivo. Que dá para se encaixar Sim. dependendo do formato. E tem um outro mecanismo que é o fomento, também muito importante, direto, que são editais. Por exemplo, aqui em São Paulo, o governo do estado deve ter listado mais de 40 editais, além da Lei Aldir Blanc, mais de 40 editais de fomento que o governo do estado fornece recursos para o artista, para o produtor cultural poder desenvolver os seus projetos. Vamos falar isso depois. Vamos. Legal. Agora, você também participa de alguns projetos sociais, né? E atualmente você está participando de algum tema de diversidade. Sim. Que para a gente interessa muito, a gente está falando aqui num canal de 50 a mais, né? Então a diversidade para a gente é muito importante. Como é que você vê o seu projeto também que possa transferir aqui para o Homens de Prata? Hoje eu coordeno, junto com a atriz e cantora Isabel Filardes, eu toco um projeto chamado Afrofuturistic, que é uma franquia de cultura, reúne artistas negros, reúne Tula Mello, vários artistas negros, com o qual a gente desenvolve um programa específico para a valorização do artista negro. E a Isabel, acabamos de ser convidado também para integrar um fórum de entidades do movimento cultural chamado Pacto pela Igualdade Racial, que envolve várias empresas, não vou citar aqui o nome deles, mas grandes empresas como o Carrefour, como a própria Ambev, com várias grandes empresas. Hoje, mais de 80 empresas assinaram um pacto pela igualdade racial para desenvolver programas internos nas suas empresas para ajuste da sua diversidade. Porque muitas vezes no Brasil, Cuca, eu quando era criança, eu entrava em alguma empresa e eu tinha a sensação de que eu estava na Suécia. E muitas vezes a gente assistia os programas de televisão no Brasil e parecia que a gente estava na Suécia, sendo que o Brasil tem 50% de uma população tão diversificada e a diversidade é o grande tesouro do Brasil. Essa diversidade traz possibilidades de várias formas de enxergar o mundo, várias formas de você diversificar a nossa capacidade criativa, nossa capacidade de fazer as coisas. Aí você fica imaginando, eu sempre faço uma brincadeira. A seleção brasileira de 70, vocês que estão aqui, a maioria não viu, eu também vi quando era criança. Eu vi. Tinha jogadores como Pelé, Garrincha, Didi. E aí a gente demonstra, na década de 70 a gente tinha uma coisa de visibilidade brasileira que era diversa, que tinha diversidade brasileira e que vendeu o Brasil para o mundo. O Brasil se tornou muito conhecido no mundo por conta do seu futebol. Do seu futebol, com certeza. Aí eu fico imaginando se o futebol fosse como a maioria das empresas brasileiras. A gente teria perdido talentos como Garrincha, talentos como Pelé, como Didi, como Ronaldo, vários outros. Agora, vamos pensar ao contrário. Predominou muito essa diversidade no futebol. Vamos pensar ao contrário. Quantos talentos as empresas brasileiras perderam? Estão perdendo hoje, ainda mais que a gente está vivendo muito mais. Isso. Né? E esses recursos estão à disposição. Então, que são cérebros, que são talentos, que muitas capacidades que acabam ficando fora por uma visão atrasada, que é a visão do preconceito, que é a visão, às vezes, de não conseguir enxergar em volta de si mesmo e falar assim, por aí, cadê o Brasil? O Brasil não está representado aqui. Mas graças a Deus e graças a muita gente que lutou, o movimento social negro, tal, hoje as empresas estão se atentando para isso, no Brasil e no mundo, para a coisa de buscar diversidade, de buscar uma produção sustentável do ponto de vista ambiental. Então, são uma série de novidades que estão vindo para o modo de fazer produção. Inclusão tem que ser natural, cara. Que a gente agradece e é bonito. E é mais bonito. Parabéns pelo trabalho. Não, eu que agradeço. Espero que você nunca deixe essa bandeira de lado e continue lutando. Tony, muito obrigado. Eu que agradeço. Mandasse uma mensagem agora para os homens e mulheres de prata. O seu coração aqui. Eu queria mandar uma mensagem para o povo brasileiro para dizer o seguinte, gente. Nós estamos vivendo um momento, nesse momento da gravação aqui do programa, estamos vivendo um momento de processo de eleições. E eu espero que depois disso a gente consiga dar as mãos e conseguir fazer um Brasil único, um Brasil de todos. Um Brasil de brancos e negros, um Brasil de pobres e ricos, um Brasil que possa olhar para o outro mais do que para si mesmo. Quando a gente começar a olhar para o outro mais do que para nós mesmos, eu acho que a gente vai construir
um país de empatia e a gente vai conseguir enfrentar os grandes problemas que o país tem, que principalmente desigualdade. A desigualdade de gênero, desigualdade financeira e construir um país mais justo e igualitário. E fortalecer a nossa democracia. Eu acho que é essa mensagem que eu queria dar. Tony, ó, olha! como você falou da água prata, então já separei para você as presente. tônicas pratas para você e uma cubicódia no Que final. legal. E Obrigado, também, hein? já que você vai para natação, você leva sua touquinha, Olha, suas coisas que aqui muito obrigado. no Homens de Prata para você. Muito Uma obrigado. necessaire. Obrigado, Receba Homens com de carinho Prata. da gente. Homens e mulheres de prata, porque eu já Homens vi e que você mulheres tem um programa de mulheres de prata. Em breve a gente tem. Ah, é? Muito legal. Dá para vir em breve. Acalma. Um abraço. Pessoal, é isso aí. Mais uma vez queria agradecer a HPE pela gentileza, aos nossos patrocinadores, a você que nos assiste. Não se esqueça de compartilhar, assinar, pôr sininho, tudo que possa ajudar a nossa audiência e transmitir nosso conhecimento. Um forte abraço a todos. Tony, muito obrigado pela Eu que presença. agradeço, Adorei. Homem de Prata, uma geração de valor.